caro aluno da turma 111, 112 e 113. Estamos iniciando a última semana do mês de maio, dia 25 e 29 de maio de 2020. E essa vai ser a nossa primeira aula que nós iremos conversar com vocês sobre climatologia no contexto do Enem. Enem, ele tem algumas questões voltadas sobre climatologia. Então essa aula nós vamos fazer uma revisão geral sobre climatologia no pensamento do Enem. Antes de começar a aula, vou pedir a presença de Jesus através de uma oração. Senhor Jesus Cristo, venha estar presente nessa aula que teremos, que o Senhor possa nos abençoar para que possamos entender o conteúdo, rever aquilo que já foi estudado, mas só que no prisma do Enem. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, conforme você já sabe, o Enem de 2020 já foi transferido para uma outra data, não vai ser mais no período de outubro e novembro, então eles estão estudando para ver em que período que vai ocorrer esse Enem de 2020. Mas no contexto voltado para o Enem, o que o Enem cobra, por exemplo, do clima? Nesse slide você pode observar lá, o clima está presente o quê? No tipo de roupa que você usa, na temperatura, na agricultura, no turismo, no trabalho, ou seja, no dia a dia nós utilizamos a climatologia. Aqui, por exemplo, é exposto isso, nota-se que o conhecimento em climatologia não é imprescindível apenas para a prova do Enem, visto que um conteúdo recorrente, mas também é útil para as atividades corriqueiras. Então, por exemplo, aqui a pessoa está observando esse tempo que nós temos, tempo chuvoso, e aqui está um tempo, por exemplo, ensolarado. Então, isso não só cabe ao conteúdo da climatologia para o Enem, mas como atividade humana corriqueira. Aqui nós podemos observar, o Enem, ela coloca qual a diferença entre clima e o tempo. E ele fala o seguinte, o tempo atmosférico, né, é o estado que momentâneo da atmosfera. Por exemplo, agora pode estar ensolarado, pode estar nublado, pode estar chovendo. E isso é marcado por quê? Pela temperatura, a umidade e a nebulosidade. E aí, assim como se diz, hoje o dia está quente, é uma expressão não de clima, e sim de tempo. Meteorologia, conforme já estudamos, só relembrando no prisma voltado para o Enem, meteorologia é o estudo do tempo, com esse quadro físico, né, os gases, os elementos que vão se encontrar, elementos químicos, já estudamos os gases, também formado para essa questão física e química, e a dinâmica da atmosférica. Essa dinâmica da atmosfera, podemos falar ventos, massa de ar, presença de nuvens e assim por diante. Clima já é o que? É o comportamento do tempo atmosférico. E o clima é estudado pela climatologia, né? Isso relativamente um período longo, praticamente é um estudo de 30 a 30 anos a climatologia. Agora, para ter um determinado tipo de clima numa determinada região, qual é os fatores do clima que o Enem cobra? Por exemplo, fatores climáticos são aqueles, primeiro, a natureza da superfície, né? É determinado do albedo, caracterizado como o grau de refletância da superfície. Quanto, por exemplo, os raios solares vão refletir e o que vai ser absorvido do mesmo. Assim, quanto maior o albedo, menor será a absorção de radiação solar e, consequentemente, menor será a temperatura. Outro fator climático que nós podemos colocar é continentalidade. Quanto mais longe é das áreas oceânicas, mais quente vai ser e menos presença de chuvas. Maritimidade já é o contrário, ela vai ser uma região úmida, porque temos a presença do oceano, que vai vir então frentes frias, frentes úmidas do oceano em direção ao continente. Então a maritimidade é o local banhado pelo oceano, e aí vai ter o quê? Uma presença de umidade maior e a temperatura já é menor comparado à continentalidade. Um
Exemplo, maritimidade, podemos colocar Caiobá, e continentalidade, podemos colocar Foz do Iguaçu. Outro fator que nós podemos determinar é o relevo, né? E, por exemplo, no Planalto Borborema, que fica no Nordeste brasileiro, muitas vezes essa montanha ela impede de passar essa frente, ela impede de passar para outro lado. Então, aí o que acontece? Não provocando chuvas nessa região. Então, o relevo também é um fator climático. Outro fator que nós podemos colocar para vocês é a altitude. É a distância vertical, geralmente medida em metros. E isso é comparado ao nível do mar, tá? Outro fator que nós podemos colocar com vocês é a latitude, né? E essa latitude são linhas paralelas à linha do Equador, são linhas deitadas, que ela vai interferir nos raios da Terra, formando então essa desigualdade entre a linha do Equador, os trópicos e as linhas circumpolar ártico e antártico. Ok? Aqui você pode observar nesse mapa aqui, né, as linhas latitudinais, a linha do Equador, você pode observar, aqui temos uma grande referência da concentração dos raios solares, e aí quando você vai indo para o norte ou para o sul, ela vai diminuindo essa incidência dos raios solares devido à rotação da Terra e conforme as linhas latitudinais. Quanto menor a latitude, maior reflexo da energia solar. Quanto maior a latitude, menor incidência solar. Maior, 90 graus, e menor latitude, 0 graus na linha do Equador. Aí o Enem, ela propõe algumas questões. E a primeira questão que nós podemos observar é essa aqui que está aqui no slide. Essa questão do Enem foi proposta em 2019. E nós podemos observar que nesse desenho aqui, você vai ver, por exemplo, regiões áridas e semiáridas do mundo. Regiões semiáridas são essas regiões mais cinzas. Então você pode encontrar aqui na região do Brasil, na região nordestina. Você pode encontrar, por exemplo, aqui na região sul da América do Sul. Você pode encontrar aqui na parte oeste da América do Norte. Você pode encontrar aqui na parte sul do continente africano. Você pode encontrar aqui na região, por exemplo, ao norte da África. Você pode encontrar aqui na parte sudeste da região do continente asiático, e você pode encontrar aqui na área central áreas semiáridas, de forma cinza. Agora, em cor mais escura, preto, aqui você pode encontrar no sul da América do Sul, na região que faz fronteira da América do Sul com o Oceano Pacífico, na região aqui também ao norte, na parte oeste dos Estados Unidos, na região da Califórnia. Você pode encontrar aqui na parte sul da África do Sul. Você pode encontrar aqui também no deserto Saara. Encontra aqui no deserto regiões central da Austrália e regiões aqui também da região da Ásia. Então aí eu mostrei para vocês, por exemplo, aqui nós temos a linha do Equador, menor latitude, a linha dos trópicos e a linha do 30 graus norte e 30 graus sul. Então, nessa localidade, nós temos uma grande incidência desses tipos de clima, regiões chamadas semiáridas e áridas. E conforme isso, nós podemos observar. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos, representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil, devido à seguinte razão. Primeiro, a existência de superfície da intensa refletividade. Letra B, preponderância de altas pressões atmosféricas. Letra C, influência de umidade das áreas florestais, como é o caso floresta amazônica, Mata Atlântica. Predomínio de correntes marinhas frias. E letra E, ausência de massas de ar continental. Qual será a resposta que nós podemos colocar? A letra E, ausência de massa de ar continental? Não, é porque nós temos massa de ar continental vindo da região da Cordilheira dos Andes em direção ao Brasil. Letra B, predomínio das correntes marinhas frias. Nós temos correntes marinhas frias que vêm do polo. Predomínio de altas pressões atmosféricas, né? Existência de superfície de intensa refletividade. Então, a resposta correta é a letra C. Por quê? Nós temos uma grande concentração de áreas florestais, como a Mata Atlântica, temos os campos, temos matas, temos a floresta amazônica, e ali conserva a umidade, formando, então, uma grande concentração
de umidade, e isso impede a formação de áreas desérticas no Brasil, por exemplo. A segunda questão também foi proposta em 2019 e nós podemos observar aqui, temos a atmosfera, né? Temos o Sol, a energia que ela incide, né? Incide, por exemplo, na parte das habitações, incide na parte do asfalto, incide na parte das vegetações, incide na parte de águas de rios, incide na parte das florestas, né? E depois, isso aqui, ele vai refletir. Primeiro o Sol incide, depois reflete, por exemplo, no sistema dos satélites. Então, nós podemos observar, então, essa configuração, onde temos uma maior energia solar que é refletida. E aí nós podemos observar que a geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do quê? Né? Do albedo dos corpos físicos, da profundidade do lençol freático, do campo do magnetismo terrestre, qualidade dos recursos minerais, movimentação de translação planetária. Movimentação de translação planetária, ela não vai influenciar, por exemplo, nessa reflexão dos raios solares. E nós estudamos, numa das aulas, que esse reflexo é voltado pelo albedo, conforme a região. Então, resposta letra A. Próxima questão é do 2017, que você pode observar nesse gráfico. Aqui temos na barra cinzas a concentração de chuvas, e nessa linha aqui nós temos a concentração de temperatura. Aí temos o J, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até chegar a dezembro. Aqui nós temos a temperatura, né, de 0 graus, aqui pode observar que chega a quase 20 graus, lá no mês de junho e julho, que você pode observar aqui, só que as chuvas predominam em grande quantidade, por exemplo, aonde? No mês de junho e julho, conforme esse gráfico nós podemos observar. Aí nos diz o seguinte, conforme você pode olhar nessa figura 2, nós temos a cidade do Cabo na África do Sul, temos a Barcelona na Europa, Moscou na Europa, Mumbai na Índia e Sydney na Austrália. E ele diz o que? As temperaturas médias e as taxas de pluviosidade apresentam o clima típico da seguinte cidade. Então, nós podemos observar, a cidade do Cabo é marcada pela reduzida amplitude de térmica anual, né? Não tem essa amplitude térmica anual praticamente na cidade do Cabo. Sydney, Austrália, é caracterizado por precipitações abundantes no decorrer do ano. Nós não temos chuvas constantes, por exemplo, em Sydney, por ser uma área litorânea. Letra C, Mumbai, Índia, definido pelas chuvas monsônicas torrenciais. Ela vai ter essa presença de atividade de monções. Barcelona, Espanha, afetado por massas de ar seco. Moscou, Rússia, influenciado pela localização geográfica em alta latitude. Então, as temperaturas médias e mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma é correspondente ao quê? A região da letra E. Moscou, Rússia, influenciado pela alta latitude, né? E aí eu passei para vocês no roteiro da aula de hoje, por exemplo, no arquivo Word, algumas questões para você resolver. Então eu gostaria que você pudesse resolver a questão número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8. Na outra aula nós vamos resolver outras questões. Essas questões que foram explicadas hoje, elas estão nessa lista de exercícios, então você pode resolver as mesmas. Então aí a atividade são exercícios voltados do Enem relacionado ao assunto chamado climatologia, né? E eu agradeço pela sua cooperação e eu quero observar essas atividades relacionadas, postadas na plataforma eClass, validando a nota para o segundo bimestre. Muito obrigado pela sua atenção e oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o presente momento, que o Senhor possa estar presente nessa nova semana de maio, a última semana de maio, estejando com os alunos da 111, 112 e 113, abençoando, protegendo e guiando e animando a cada um deles. E estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. É em teu nome que te pedimos e agradecemos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por tudo e vamos ver você na plataforma do eClass. Obrigado, tchau, fui.